Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para dar algumas dicas para a prova, né? Então alguns alunos aí estão me perguntando para os tutores algumas coisas sobre a prova. Eu vou falar de forma geral assim algumas dicas para a prova. A prova vai ter 6 questões. 3 questões relativas ao conteúdo da primeira lista avaliativa e 3 questões relativas ao conteúdo da segunda lista avaliativa. Da primeira lista avaliativa, vai ter um exercício como esse do número 1, né? Na prova vai ter um exercício como esse número 1. Esse número 1 aqui é da primeira lista avaliativa. Ela pede para determinar domínio e esboço do gráfico do domínio. Então, na prova também vai ter um exercício como esse número 1. Quando a gente fala de domínio da função, a gente viu aí dentro dos exemplos, exercícios resolvidos, que a gente pode trabalhar com uma infinidade de gráficos, né? Pode trabalhar com reta, parábola e outros mais complicados, como elipse, hipérbole, né? Então, quando se trabalha com domínio, pode aparecer coisas, né, distintas. E o exercício da prova não, é algo mais simples, como um gráfico de reta, de parábola, alguma coisa assim. Então vai ter um exercício onde você vai ter que determinar o domínio e o esboço do gráfico do domínio. Na lista, esse exercício aqui, ele pedia outras coisas, como imagem, mas na prova não. Na prova eu só pedi o domínio e o esboço do gráfico do domínio. Na primeira lista avaliativa também tem um exercício para mostrar que os limites não existem usando o teste dos dois caminhos, né? Então, assim como na lista avaliativa, na prova também vai ter um limite e para que você mostre que ele não existe usando os testes dos dois caminhos. Então, você vai, né, fazer o mesmo raciocínio que você fez aí na lista avaliativa, nas listas de exercícios, né? Outro exercício da prova que é baseado na lista avaliativa é calcular limite reescrevendo a fração. Na primeira lista avaliativa, no número 4, isso aqui é o 4 da lista avaliativa, viu gente? Esse 1 e 3 e 4 são exercícios da lista avaliativa, da primeira lista, que são parecidos com o da prova. Então na prova também vai ter um limite que você vai ter que calcular reescrevendo a fração, colocando em evidência, cancelando, como na lista avaliativa, muito parecido com o da lista avaliativa. Então esses 3 exercícios da primeira lista, número 1, 3 e 4, na prova vai ter um parecido com ele, com cada um deles. Da segunda lista avaliativa, também a gente vai ter 3 exercícios, né, baseados em exercícios dessa lista. O número 1 da segunda lista avaliativa é um exercício que pede para calcular as derivadas, a primeira derivada de x e a primeira derivada de y. Então na prova também vai ter lá 2 funções, onde você vai ter que calcular a derivada para x e a derivada para y, para aquelas 2 funções lá, né? O número 3 da segunda lista avaliativa pede para mostrar um teorema lá, que não vem ao caso aqui, mas ele fala de segunda derivada, derivada de segunda ordem. Então lá na prova também vai ter uma função que você vai ter que calcular derivadas de segunda ordem, né? Não necessariamente você vai ter que fazer a mesma coisa, mas lá você vai ter que fazer derivada, né? Então vai ter que fazer derivada de segunda ordem, quando você tem 2 letras aqui, né? Quando você tem uma letra só, é só derivada em relação a x. Por exemplo, quando você tem isso aqui, você vai derivar em relação a x, derivar em relação a y. Se fosse f de x, ia fazer derivada em relação a x, depois de x de novo, e por aí vai. Então vai ter um exercício para você calcular a primeira derivada, vai ter um exercício para calcular a derivada de segunda ordem, e também, na segunda lista avaliativa, tem exercício para determinar a equação do plano tangente, né? E aí você vai ter isso também na prova, né? Na prova não vai ter exercício para calcular incremento, diferencial, não. Mas vai ter exercício para você calcular a equação do plano tangente. Então aí você vai ter que lembrar a equação, né? A fórmula do plano tangente, que envolve as derivadas da função, tal, e você vai ter que fazer. Então são 6 exercícios na prova. Um exercício onde você tem que determinar domínio e esboço do gráfico do domínio. Um exercício no qual você vai ter que usar o teste dos 2 caminhos para mostrar que o limite não existe. Um exercício para você calcular o limite reescrevendo a fração. Um exercício para você calcular a primeira e a segunda derivada. Um exercício para você calcular a derivada de ordem superior. E um exercício para encontrar a equação do plano tangente. Eu espero que tenha ajudado aí. Uma ótima prova para todos aí.